R5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, CIPA. Objetivo: esta norma regulamentadora NR estabelece os parâmetros e requisitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, tendo por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. Campo de aplicação: as organizações e órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, devem constituir e manter CIPA. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nesta NR a outras relações jurídicas de trabalho. Atribuições: a CIPA tem por atribuição acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de risco, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR1, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, onde houver. Verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Participar do desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Requisitar à organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo a comunicação de acidente do trabalho, CAT, emitida pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Propor ao SESMIT, quando houver, ou à organização, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave iminente à segurança e saúde de trabalhadores e, se for o caso, interrupção da atividade até a adoção das medidas corretivas e de controle. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT, com programação definida pela CIPA, e incluir temas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas. Cabe à organização proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constante no plano de trabalho. Permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA e fornecer à CIPA, quando requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Cabe aos trabalhadores indicar à CIPA, ao SESMIT e à organização situações de risco e apresentar sugestões de melhoria das condições de trabalho. Cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões e coordenar as reuniões encaminhando à organização e ao SESMIT, quando houver, as decisões da comissão. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. O presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados, e divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Constituição e estruturação. A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas disposições para os setores econômicos específicos. A CIPA das organizações que operem em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e o obedecido o quadro 1 desta NR. Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em
escrutínio secreto do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. A organização designará, dentre seus representantes, o presidente da CIPA, e os representantes eleitos dos empregados escolherão dentre os titulares o vice-presidente. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitido uma reeleição. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. A organização deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral, podendo ser em meio eletrônico, ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante, no prazo de até 10 dias. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. É vedada a organização em relação aos integrantes eleitos da CIPA. Alteração de suas atividades normais na organização que prejudique o exercício de suas atribuições e transferência para outro estabelecimento, sem a sua anuência, ressalvado o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 469 da CLT. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. O término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for atendido por SESMIT nos termos da NR4, a organização nomeará um representante da organização dentre os seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotado mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. No caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. O microempreendedor individual está dispensado de nomear o representante da NR5. A nomeação do empregado como representante da NR5 e a sua forma de atuação deve ser formalizada anualmente pela organização. A nomeação de empregado como representante da NR5 não impede o seu ingresso na CIPA, quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados. Processo eleitoral. Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados da CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. A organização deve comunicar com antecedência, podendo ser por meio eletrônico, como com confirmação de entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão dentre seus membros a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. O processo eleitoral deve observar as seguintes condições: publicação e divulgação de edital de convocação da eleição e abertura de prazos para as inscrições de candidatos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias corridos. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante e-mail físico ou eletrônico. Garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos. Publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser e-mail físico ou eletrônico. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horários que possibilite a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. Voto secreto. Apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e dos empregados,
em número a ser definido pela comissão eleitoral, facultado o acompanhamento dos candidatos e organização da eleição por meio de processo que garanta tanto a segurança do sistema quanto a confidencialidade e a precisão dos registros dos votos. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período da votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, o qual será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos empregados. Constatada a participação inferior a 1/3 dos empregados no segundo dia de votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados nos dias anteriores, a qual será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. A prorrogação referida nos subitens 5.5.4 e 5.5.4.1 deve ser comunicada ao sindicato da categoria profissional preponderante. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada de inspeção do trabalho, até 30 dias após a data da divulgação do resultado da eleição da CIPA. Compete à autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, confirmadas as irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação, quando for o caso. Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação no prazo de 10 dias, a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Nos demais casos, a decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho determinará os atos atingidos, as providências e os prazos a serem adotados, atendidos os prazos previstos nesta NR. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. Assumirão a condição de membros titulares e suplente os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver o maior tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente dos votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplente. Funcionamento. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. A critério da CIPA, nas microempresas, empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, preferencialmente de forma presencial, podendo ocorrer a participação de forma remota. A data e horário das reuniões serão acordadas entre os membros, observando os turnos e as jornadas de trabalho. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. As atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico. As deliberações e encaminhamentos das reuniões da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os empregados em quadro de aviso ou por meio eletrônico. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, ou houver a solicitação de uma das representações. Para cada reunião, ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designarão o secretário responsável por redigir a ata. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. A vacância de cargo ocorrida durante o mandato será suprida por suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. Caso não existam mais suplentes durante os 6 primeiros meses do mandato, a organização deve realizar a eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos trabalhadores. Nos prazos das eleições extraordinárias, serão reduzidos à metade dos prazos previstos no processo eleitoral desta NR. As demais exigências estabelecidas no processo eleitoral devem ser atendidas. No caso de afastamento definitivo do presidente, a organização indicará o substituto em 2 dias úteis
preferencialmente entre os membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre seus titulares em 2 dias úteis. O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. O treinamento do membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da posse. As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. Não havendo consenso, a CIPA deve regular o procedimento de votação e o pedido de reconsideração da decisão. Treinamento. A organização deve promover o treinamento para o representante nomeado da NR5 e para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no máximo 30 dias a contar da data da posse. O treinamento deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens: estudo do ambiente, das condições, bem como dos riscos originados no processo produtivo. Noções sobre acidente e doenças relacionadas ao trabalho decorrente das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento ou em suas medidas de prevenção. Metodologia de investigação e análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção de riscos. Noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e saúde no trabalho. Noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no processo de trabalho. Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão e prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. O treinamento, realizado há menos de 2 anos, contados da conclusão do curso, pode ser aproveitado na mesma organização, observado o estabelecido na NR1. O treinamento deve ter carga horária mínima de 8 horas para estabelecimento de grau de risco 1, 12 horas para estabelecimento de grau de risco 2, 16 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e 20 horas para estabelecimento de grau de risco 4. A carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas diária. Para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento: 4 horas para estabelecimento de grau de risco 2 e 8 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e 4. A carga horária dos treinamentos do estabelecimento de grau de risco 1 e do representante nomeado pela NR5 podem ser realizados integralmente pela modalidade de ensino à distância ou semipresencial, nos termos da NR1. O treinamento, realizado integralmente na modalidade de ensino à distância, deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento nos termos do subitem 5.7.2. O integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento da CIPA. A CIPA das organizações contratadas para prestação de serviço. A organização de prestação de serviço deve constituir CIPA, centralizada quando o número de total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no quadro 1 desta NR. Quando a organização, contratada para prestar serviços a terceiro, exercer suas atividades em estabelecimento de contratante, enquadrado no grau de risco 3 ou 4, e o número de total de empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no quadro 1 desta NR, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria no caso de prestação de serviços a terceiros com até 180 dias de duração. O número total de empregados da organização contratada para a prestação de serviço para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada deve desconsiderar os empregados alcançados por CIPA própria. A organização contratada para a prestação de serviço, quando desobrigada de constituir CIPA própria, deve nomear o representante da NR5 para cumprir os objetivos desta NR, se possuir 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante. A nomeação de representante da NR5 em estabelecimento onde já empregado membro da CIPA centralizada é dispensada. O estabelecimento no subitem 5.8.2 não exclui o disposto no subitem 5.4.13,
quanto ao estabelecimento sede da organização contratada para a prestação de serviço. A nomeação de representante da organização contratada para a prestação de serviço deve ser feita entre os empregados que exercem suas atividades no estabelecimento. A organização contratada para a prestação de serviço deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os estabelecimentos nos quais possuem empregados. A organização deve garantir a participação dos representantes nomeados na NR5 nas reuniões da CIPA centralizada. A organização deve dar condições aos integrantes da CIPA centralizada de atuarem no estabelecimento que não possuem representantes nomeados da NR5, atendido o disposto no subitem 5.6.1. O representante nomeado da NR5 das organizações contratadas para a prestação de serviço deve participar de treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. A CIPA prestadora de serviço a terceiros constituída nos termos do subitem 5.8.1.1 será considerada encerrada para todos os efeitos quando encerradas as suas atividades no estabelecimento. A organização contratante deve exigir da organização prestadora de serviço a nomeação do representante da NR5 prevista no subitem 5.8.2. A contratante deve convidar a contratada para participar das reuniões da CIPA da contratante, com a finalidade de integrar as ações de prevenção, sempre que as organizações atuarem em um mesmo estabelecimento. A contratada deve indicar um estabelecimento da CIPA, a contratada deve indicar um representante da CIPA ou o representante nomeado da NR5 para participar da reunião da CIPA da contratante. Disposições finais. A contratante adotará medidas para que as contratadas, suas CIPAs, os representantes nomeados da NR5 e demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos permanentes no ambiente de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção em conformidade com o Programa de Gerenciamento de Risco previsto na NR1. Toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção do Trabalho pelo prazo mínimo de 5 anos. Em havendo alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima reeleição. Quadro 1. Dimensionamento da CIPA. Temos um quadro com o número de empregados no estabelecimento de acordo com o grau de risco e de acordo com o número de integrantes da CIPA. Anexo 1 da NR5. Objetivo. O anexo estabelece requisitos específicos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Construção, da Indústria da Construção. Este anexo estabelece requisitos específicos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio da Indústria da Construção. Campo de aplicação. As disposições estabelecidas neste anexo se aplicam às organizações previstas no subitem 18.2.1 da NR18, Condições de Segurança e Saúde no Trabalho da Indústria da Construção Civil. Disposições gerais. A organização responsável pela obra deve constituir CIPA por canteiro de obra quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, observada a disposição geral desta norma. Quando o canteiro de obra não se enquadrar no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, a organização responsável pela obra deverá nomear entre seus empregados do local, no mínimo, um representante para cumprir os objetivos da NR5. A organização responsável pela obra está dispensada de constituir CIPA por frente de trabalho. Quando existir frente de trabalho, independentemente da quantidade de empregados próprios no local, a organização responsável pela obra deverá nomear, entre seus empregados, no mínimo, um representante que exerça suas atividades na frente de trabalho ou no canteiro de obras, para cumprir os objetivos da NR5. O representante nomeado pela NR5 da organização responsável pela obra pode ser nomeado como representante para mais de uma frente de trabalho. Havendo canteiro de obras ou uma frente de trabalho ou organização prestadora de serviços a terceiros, essa deve nomear, no mínimo, um representante da NR5 quando possuir 5 ou mais empregados próprios no local.
A nomeação do representante da NR5 da organização prestadora de serviço a terceiros no canteiro de obra ou na frente de trabalho deve ser feita entre os empregados que obrigatoriamente exercem suas atividades no local. A organização responsável pela obra deve exigir da organização prestadora de serviços a terceiro que presta serviço no canteiro de obra ou na frente de trabalho a nomeação do representante da NR5 quando essa alcançar o mínimo previsto no item 3.2. A organização que presta serviço nos canteiros de obra ou frente de trabalho, quando o dimensionamento se enquadrar no quadro 1 da NR5, considerando o total de empregados nos diferentes locais de trabalho, deve construir uma CIPA centralizada. O dimensionamento da CIPA centralizada da organização prestadora de serviço a terceiros no canteiro de obra ou frente de trabalho deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuídos nos diferentes locais de trabalho onde presta serviço, tendo como limite territorial para o dimensionamento da CIPA centralizada a unidade de federação. A organização deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre canteiros de obra e frente de trabalho onde atua a unidade da federação. Obras com até 180 dias de duração estão dispensadas da constituição da CIPA, devendo a comunicação prévia de obra ser enviada ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante do local no prazo máximo de 10 dias a partir do seu registro eletrônico no Sistema de Comunicação Prévia de Obras, SCPO. Para as obras com até 180 dias de duração, a organização responsável pela obra deverá nomear, no mínimo, um representante da NR5, aplicando-se o disposto no subitem 3.1.2, quando existir frente de trabalho. Para obras com até 180 dias de duração, havendo no canteiro de obras ou na frente de trabalho organização prestadora de serviços a terceiros, essa deverá nomear, no mínimo, um representante, quando possui 5 ou mais empregados próprios no local. A escolha do representante nomeado na NR5 compete à organização, observado o disposto nos subitens 5.4.14 e 5.4.15. A organização deve fornecer aos representantes nomeados da NR5 cópias de sua nomeação. Os membros da CIPA do canteiro de obra devem participar de treinamento, conforme estabelecido nessa norma. O representante nomeado da NR5 deve participar de treinamento com carga horária mínima de 8 horas, considerando o disposto no item 1.7 da NR1 e observadas as disposições gerais dessa norma, com o seguinte conteúdo: noções de prevenção de acidente e doenças do trabalho, estudo do ambiente e das condições de trabalho, dos riscos originados no processo produtivo e das medidas de prevenção, de acordo com cada etapa da obra, e noções de legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho, e prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. A validade do treinamento do representante nomeado da NR5 deve atender ao disposto nesta norma, podendo ser, dentro do prazo de validade e para a organização que promoveu o treinamento, aproveitado em diferentes canteiros de obra ou frentes de trabalho. É permitida a convalidação de treinamento do representante nomeado da NR5 por diferentes organizações, desde que atendido o disposto no item 1.7 da NR1. A organização responsável pela obra deve coordenar, observadas as disposições gerais dessa norma, o trabalho da CIPA, quando existente no canteiro de obras, e, quando aplicável, do representante nomeado da NR5. A organização responsável pela obra deve promover a integração entre a CIPA, quando existente, e o representante nomeado da NR5, quando aplicável, no canteiro de obra e na frente de trabalho, observadas as disposições gerais dessa norma. A participação dos membros da CIPA e do representante nomeado da NR5 nas reuniões para cumprir os objetivos dessa norma deve atender ao disposto em sua parte geral. A CIPA do canteiro de obra será considerada encerrada para todos os efeitos quando as atividades da obra forem finalizadas. Consideram-se finalizadas as atividades da obra para os efeitos de aplicação do disposto nessa norma quando todas as suas etapas previstas em projetos estiverem concluídas. A conclusão da obra
deverá ser formalizada em documento próprio pelo responsável técnico da obra e cuja cópia deve ser encaminhada, física ou eletronicamente, ao sindicato da categoria dos trabalhadores predominantes no estabelecimento.